um grupo de documentaristas vai à casa de uma idosa com Alzheimer para documentar o progresso de sua doença. Enquanto tudo isso acontece, a mulher em questão sofre episódios estranhos e perturbadores, deixando-nos em dúvida se é apenas uma doença mental ou algo mais. Feita essa introdução, hoje lhes resumo a possessão de Deborah Logan. A história se inicia com um aviso que informa: o filme a seguir contém trechos editados de um documentário médico, gravações fictícias e imagens de vigilância de cenas de crimes. Retornamos ao dia 12 de outubro de 2013, quando Mia Medina, uma estudante de medicina, viaja para Exuma, Virgínia, acompanhada por sua equipe de filmagem, composta por Gavin e Lewis. Seu objetivo é conhecer uma mulher idosa com Alzheimer e documentar, como parte de sua tese, o progresso da doença na vida dessa senhora. Quando chegam ao local, conhecemos a filha da paciente, chamada Sarah. A mulher, por sua vez, com a melhor atitude possível, leva todos para a parte de trás de sua casa, onde apresenta sua mãe, a paciente Deborah Logan, junto com Harris, um vizinho delas. Ambos estavam juntando folhas e transportando um saco branco em um carrinho de mão. Logo em seguida, ocorre um momento tenso, pois Deborah havia aceitado ser documentada em relação à sua doença, o que lhe permitiria receber ajuda subsidiada e gerar renda com o documentário. No entanto, de repente, ela muda de ideia. Depois disso, ela entra em casa junto com Sarah, e as duas têm uma discussão em que Sarah diz à sua mãe que se ela quiser manter a casa, terá que fazer um sacrifício. Isso nos esclarece o motivo do documentário. Ambas estão endividadas, e uma das opções é vender a casa, mas Deborah se recusa terminantemente. Após uma semana, a equipe de Mia retorna à casa de Deborah, desta vez com ela aceitando completamente fazer parte do documentário. Já dentro da casa, durante um tour, mostram os quartos disponíveis onde a equipe se hospedará. Posteriormente, Mia explica à câmera sobre a doença de Alzheimer e suas implicações, destacando que não afeta apenas o paciente, mas também quem cuida dele. A jovem descreve que, por ser degenerativa, essa doença mata lentamente as células nervosas, responsáveis pelo pensamento lógico e pela resolução de problemas, eventualmente apagando memórias e provocando alucinações. Depois disso, são mostradas cenas em que Deborah, em mais de uma ocasião, esquece de apagar o fogão ao tentar cozinhar, provocando queimaduras na parede e perdas significativas de objetos de uso cotidiano. Em seguida, começa a ser contada a história de vida de Deborah. Seu marido Dennis morreu de forma prematura, devido a uma embolia pulmonar, o que fez com que Sarah fosse criada sozinha pela mãe desde os 2 anos. Além disso, a casa foi colocada como garantia, e Deborah iniciou um bem-sucedido serviço de mensageria para o povo de Exuma, onde trabalhava fazendo conexões para os habitantes, conseguindo tudo o que lhe pedissem. À medida que os dias passam, a doença faz com que tarefas simples se tornem um desafio constante. Em um momento, é mostrada uma situação em que Deborah cozinha um bolo de abacaxi, mas esquece de adicionar o ingrediente principal. Ao prová-lo, um dos integrantes da equipe de gravação tenta digeri-lo por respeito, ao mesmo tempo que Harris aparece em primeiro plano e comenta que Deborah é uma guerreira, questionando a si mesmo como se pode lutar contra algo que não se vê ou não se conhece. Naquela mesma noite, enquanto Mia mede a pressão de Sarah, elas ouvem um barulho forte vindo da cozinha, onde Deborah está discutindo com Gavin, segurando uma faca e acusando-o de ter roubado sua pá. Diante dessa situação, as pessoas na casa se mobilizam para procurá-la e finalmente a encontram na geladeira. Uma vez recuperada, Sarah se aproxima da mãe para acalmá-la, dizendo que já encontraram sua pá, mas nesse momento... Depois disso, Deborah é hospitalizada. É nesse ponto que nos explicam que a doença progrediu de forma excessiva, indicando que de maneira inesperada e sem qualquer explicação, ela já está na fase intermediária da doença. Algumas horas depois, vemos Deborah em frente a um espelho, aparentemente conversando com alguém que não podemos ver.
O filme nos mostra como, pouco a pouco, Deborah vai perdendo toda a capacidade cognitiva, precisando da ajuda de sua filha até para as tarefas mais simples, como tomar banho. A tristeza e o estresse de Sarah são tão intensos que ela acaba se refugiando no álcool. Depois disso, em um momento de intimidade, Sarah fala com a equipe de documentaristas, contando que sua mãe a enviou para um internato quando ela tinha 10 anos porque a pegou beijando outra colega na garagem. Mas a história é interrompida por um forte barulho no segundo andar, que faz alguns objetos tremerem no térreo. Ao procurar por Deborah, ela aparece em frente a uma janela aberta, dizendo que há alguém ou algo lá fora. Sarah, tentando acalmá-la, fecha a janela, mas isso não é suficiente para Deborah, que buscando mais segurança, começa a martelar a janela. Mais tarde, durante a noite, Deborah acorda repentinamente. Enquanto todos a procuram, percebem que a janela que havia sido martelada parece estar aberta, com os pregos pendurados e cobertos de sangue. Ao encontrá-la no fundo da casa, a vêem cavando o chão com uma pá. Ao ser acalmada, ela é levada de volta para dentro, onde Mia cuida de suas feridas. Ao revisar as gravações, a equipe vê alguns trechos em que Deborah sobe repentinamente na bancada da cozinha. Inicialmente, eles pensaram que ela havia usado uma cadeira, mas ao revisar as câmeras, perceberam que não havia nenhuma cadeira lá. Não só isso, as câmeras não mostraram nenhum erro, já que o horário nas gravações era contínuo. Posteriormente, vemos Harris insistindo para que Sarah pare de filmar Deborah para que ela possa descansar, mas ela diz que não pode fazer isso, pois realmente precisam do dinheiro. Logo depois, eles mostram a Deborah a gravação em que ela estava esfaqueando o chão com sua pá na outra noite, explicando que ela estava em uma fuga dissociativa, ou seja, alucinando. Ao ouvir isso, Deborah começa a chorar, pede desculpas e... Consequentemente, a vemos no hospital, onde fazem uma punção lombar para realizar estudos sobre sua anomalia. No entanto, cada estudo levanta mais perguntas do que respostas. Além que sua aparência está cada vez mais abatida e seu corpo mais fraco, o que provoca ataques e autolesões cada vez mais frequentes. Em outro momento, Gavin aparece gravando a si mesmo e menciona que ficará com a cruz de sua tia Bonnie e que a colocará na janela que Deborah havia aberto para escapar. Ao realizar esse ato de proteção, Deborah aparece e, sem fazer nenhum esforço aparente, diz: "Deixe sair todo o calor." Logo em seguida, a janela se abre repentinamente. Depois disso, são mostradas as câmeras de segurança, onde se vê Deborah sendo despida, e sem roupas, ela entra em um quarto. Enquanto isso, todos os telefones da casa começam a tocar, e as luzes também começam a falhar. Então eles têm que usar lanternas para procurar por Deborah. É nesse momento que a encontram, sem roupas, sentada em frente ao aparelho que usava para seu serviço de mensageria telefônica, fazendo sons estranhos, e... Uma vez levada para sua cama, a doutora Nazir realiza o exame pertinente e revela que suas funções motoras estão intactas e que ela só precisa descansar. A doutora também explica que Deborah deve ter estado naquele local por algum motivo, destacando que o número 337 estava marcado no aparelho. Isso incentiva Sarah a buscar uma resposta para que sua mãe se lembre do motivo pelo qual estava sem roupas e sentada diante do aparelho telefônico. Em uma cena seguinte, mostra-se que Gavin se deu ao trabalho de extrair o áudio da noite anterior e, ao mostrá-lo para Sarah, Who is it? That's your mom, and that's French. Ma doesn't speak French. Tudo o que aconteceu desconcerta ainda mais Harris, que insiste novamente para que Sarah demita os documentaristas, argumentando que eles estão explorando e se beneficiando às custas da doença de Deborah. Finalmente, eles têm acesso a um armário lacrado, onde encontram o documento do computador telefônico e descobrem que há um espaço entre as páginas.
Com a ajuda de carvão, conseguem decifrar o número oculto junto a um nome que diz Desjardins. O nome mencionado era de um pediatra chamado Henri Desjardins, procurado pelo Estado, pois acreditava-se que ele havia assassinado 4 meninas que foram encontradas com uma serpente gravada na testa, e seus corpos foram canibalizados, representando um ritual monacã de sangue. Esse ritual consistia em sacrificar as meninas no rio Roanoke, e seus corpos eram oferecidos a um demônio em troca de imortalidade. Em um documentário feito sobre o pediatra, já que seu caso teve grande cobertura midiática, é mencionado que ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, e foi por isso que se supõe que ele recorreu aos sacrifícios monacanos. No entanto, eram necessárias 5 vítimas para alcançar a imortalidade e se libertar do corpo humano. Como ele falhou em seu intento e conseguiu apenas 4 meninas, desapareceu misteriosamente. Voltando à história principal, vemos Deborah tomando café da manhã enquanto Sarah a acompanha e tenta conversar sobre o ocorrido. A reação da mãe é tranquila enquanto ela se lembra do caso. Aproveitando isso, sua filha menciona que o pediatra desapareceu, mas Deborah responde que não foi assim, pois ele foi assassinado. Nesse momento, ela se levanta abruptamente do assento, vai ao banheiro e vomita carvão e vermes de terra. Hospitalizada novamente, as câmeras indicam que estamos no dia 45. Aqui, os médicos enfatizam as mudanças na voz, a alteração e o sentimento de que seu corpo pertence a outra pessoa, sendo esses sintomas de um transtorno de personalidade. Por outro lado, a equipe começa a suspeitar de Harris, já que encontram artigos onde ele é interrogado, e nesses arquivos é dito que ele foi visto rondando a casa do pediatra. A teoria de Mia é que talvez Harris, para impedir que Desjardins continuasse assassinando meninas, o tenha matado. E Deborah, por ser sua melhor amiga, encobriu o crime, e agora, devido à sua doença, tudo está vindo à tona. Instantaneamente, ouvem um estrondo, e pela janela, veem Harris disparando uma espingarda contra o veículo da equipe de gravação. Consequentemente, a polícia chega e consegue acalmar Harris. Diante do ocorrido, Gavin decide empacotar suas coisas e abandonar o projeto, dizendo que não vai se arriscar a que o pior aconteça, deixando Mia e Louis sozinhos. Ao chegar no dia 57, a equipe decide visitar Deborah no hospital, mas percebe que ela não está em seu quarto. Diante disso, eles veem nas câmeras de segurança como Deborah sequestrou uma menina chamada Cara, levando-a para uma área abandonada do local. Felizmente, a doutora Nazir a encontra encostada na parede, trazendo a menina de volta para o quarto, e também Deborah, com a diferença de que a última recebe cintas de contenção em seus pulsos para evitar que escape novamente. Em uma cena posterior, aparece o Dr. Ernst, professor antropólogo, buscando respostas científicas para o que está acontecendo com a mãe de Sarah. Ele menciona o Bugan e explica que é um parasita espiritual que existe em muitas culturas e se manifesta de várias formas. O Dr. Ernst afirma que pessoas de mente fraca são suscetíveis a serem invadidas por entidades vingativas que procuram tanto jovens quanto idosos e doentes. Ele destaca que uma mãe de uma tribo chamada Bantu viu seu filho morrer de febre tifoide e, devido a isso, ficou tão aflita que conservou o corpo da criança por 1 mês. O médico conta que a mulher absorveu tudo do seu pequeno, desde a personalidade até se tornar como ele. Para libertá-la desse peso, procuraram um médico feiticeiro que queimou o corpo da criança, o que levou à sua purificação. 2 meses depois da chegada da equipe de filmagem, a Exuma, mostra-se Harris libertando Deborah das algemas, enquanto ela o implora desesperadamente para que a mate. Então Harris pega um travesseiro e começa a sufocá-la. No entanto, tudo muda quando a televisão do quarto voa em direção a ele, deixando-o inconsciente. Posteriormente, Sarah se aproxima de Harris e pergunta se ele lembra de algo sobre o caso do pediatra Desjardins. Ele admite que sim, revelando que Deborah seria sua 5ª vítima, e foi por isso que sua mãe o assassinou, cravando sua pá em seu pescoço e enterrando-o no quintal de sua casa.
Após essa revelação, eles vão até a casa de Sarah, começam a escavar e descobrem a pá de Deborah enterrada, o que sugere que a mulher já havia estado lá. Adentrando-se no sótão, eles observam que está corroído e manchado de umidade e sangue. Ao buscar ali dentro, encontram um buraco onde acham o saco contendo o que restou do corpo de Desjardins. Em seguida, levam o corpo para a sala da casa e tentam incinerá-lo. Digo tentam, pois isso acontece. Depois disso, ligam para Sarah do hospital, dizendo que sua mãe escapou novamente com a menina, o que desencadeia uma busca incansável. Em determinado momento, encontram ambas no rio Roanoke, onde os sacrifícios para o ritual Monacan eram realizados. A oficial de polícia coloca lentamente as algemas em Deborah, dizendo-lhe que tudo ficará bem, enquanto a menina não para de dizer: "Ele é um homem bom, ele vai me banhar no rio." Quando tudo parece ter chegado ao fim, Deborah, agindo como uma espécie de serpente, lança ácido no policial, queimando seu rosto. Isso força Louis a levá-lo imediatamente ao hospital. Enquanto isso, Mia, Sarah e a policial continuam a perseguição, indo atrás de Deborah, que agora está completamente possuída pelo espírito do pediatra Desjardins. Elas chegam a uma parte da floresta, onde encontram uma velha casa. A oficial pede que ambas esperem do lado de fora, enquanto ela entra para procurar a menina e Deborah. De repente, uma janela se quebra por um tiro e, ao entrar para ver o que aconteceu, encontram a oficial morta, rodeada de serpentes. Elas ouvem os gritos da pequena Cara e, enquanto tentam chegar até ela, encontram um caminho subterrâneo dentro da casa. Ao segui-lo, encontram um buraco cheio de serpentes, pelo qual devem passar se quiserem chegar até Deborah e a menina. Ao chegar do outro lado, elas procuram por Deborah e, ao encontrá-la, Sarah consegue libertar a mãe e queimar os restos do pediatra, finalmente a liberando desse tormento. Alguns meses depois, vemos que a saúde de Deborah piorou consideravelmente, inclusive perdendo completamente a capacidade de falar, e foi declarada médica e judicialmente inapta. A história termina mostrando Cara comemorando 10 anos, sendo esse um aniversário muito especial, pois de maneira inesperada, sua leucemia foi curada por completo. Assim encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com aqueles que ousam assistir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ou quem sabe, a próxima vítima seja você. Nos vemos na próxima história. Se tiver coragem.